Olá, alunos, sou a professora Cristina Galindo, estarei com você na primeira unidade de Gestão Estratégica de Recursos Humanos e vamos conversar bastante, principalmente nessa unidade, a respeito da constituição de uma organização no mundo não só econômico, mas social e político também. Sou psicóloga e educadora e eu gostaria de começar a aula contando uma história. Havia um senhor e ele vendia cachorro quente na beira da praia. E ia super bem, embora você veja que cachorro quente e praia nem combina tanto assim. Mas ele tinha um lucro muito bom porque era o melhor cachorro quente da região. Aliás, pessoas de outras regiões vinham até aquela praia para provar. E aí ele conseguiu montar sua família, dar uma certa estrutura para sua família, e um dia o filho dele foi para um centro urbano, para a capital, para poder estudar numa universidade. E começou a escrever para o pai: pai, cuidado, a economia não vai tão bem, pai, presta atenção, sempre mandando notícias de caráter econômico para que o pai pudesse alinhar o seu negócio. E o pai começou a ficar muito preocupado e disse assim: olha, é melhor eu vender meu quiosque de cachorro quente e não fazer nada, porque eu vou perder um pouco que eu consegui conquistar. E aí ele foi atemorizado pelas notícias, vendeu o seu negócio e a partir desse momento ele teve assim, muitos problemas financeiros. Então, o que eu quero dizer para você? Não deixe que ninguém roube seu cachorro quente. É muito importante você ter conhecimento para que você venha redirecionar a sua carreira, para que você venha direcionar o seu negócio. Por exemplo, há mais ou menos 20 anos eu conheci alguns engenheiros numa empresa que eu trabalhava. E eles disseram o seguinte: a tendência de mercado no ramo de engenharia vai ser a questão das telecomunicações. E eles acertaram. Então eles tiveram naquele momento, há 20 anos atrás, uma visão de futuro. Então essa disciplina, ela vem o quê? Ela vem estudar junto com você os cenários e contextos. Então, por que a primeira unidade a gente vai trabalhar bastante essa questão de sociologia, de história? Você pode até falar: poxa, será que não vai fugir do tema? Não, não vai fugir do tema. Primeiro, o objetivo da nossa primeira unidade é esse mesmo, a gente poder entender o cenário, o contexto que está inserido a formação de uma organização, especialmente no Brasil, para que a gente venha ver e conhecer a consistência dos negócios. Os recursos humanos, eles são imprescindíveis em todo esse contexto histórico, econômico, social, político que será discutido aqui na unidade 1. Mas ele vai ter um foco principal, por quê? Porque esse cenário é constituído por capital humano primeiramente. Os recursos humanos sempre foram e continuarão sendo o maior e mais valioso patrimônio das organizações. A gestão adequada e satisfatória desses recursos tem sido um desafio constante. Então, de mais ou menos umas 2 décadas para cá, houve uma mudança na mentalidade do empresariado brasileiro. Então, qual foi essa mudança? Primeiro, ele considerou que o novo tem muito valor. A gente pode até ter discutido já, você pode até ter discutido em outras disciplinas, mas vale sempre a pena lembrar a questão de estar em desenvolvimento, preocupado com o desenvolvimento de um negócio, mas sem prejudicar as gerações futuras. Você fala: mas isso eu sei, é um conceito de sustentabilidade. Só que muitas vezes o conceito de sustentabilidade, ele está muito atrelado à questão da gestão ambiental. E não é só isso, né? Envolve todo o contexto social, econômico, cultural, político. Daí, essa necessidade e esse desafio aqui do nosso segundo parágrafo. A gestão adequada e satisfatória desses recursos tem sido um desafio constante, porque não adianta eu cuidar de vários elementos dentro da empresa, gerir várias áreas e esquecer da principal, que é o capital humano, e que muitas vezes tem vindo à memória,
tem sido pauta de conversa nas indústrias, mas a gente percebe que tem sido feito muito pouco em prol disso, porque desenvolvimento sustentável também é uma questão de um salário justo, a política do ganha-ganha. Como eu estava dizendo, o que mudou na mentalidade do empresário brasileiro? Essa questão de que o novo é importante, a inovação é importante, a criatividade é importante, mas não dá para desprezar toda a experiência do passado. E para a gente poder discutir um pouquinho isso, a gente tem que falar sobre as gerações. Então vamos supor, um exemplo de geração, os tradicionais. Quem são esses tradicionais? É aquele pessoal que hoje tem mais ou menos 70 anos. Então, eles, na verdade, construíram. Então, ele construiu coisas, ele construiu conceitos, ele construiu negócios, ele construiu serviços. Depois dele veio, depois da Segunda Guerra Mundial, houve toda uma reestruturação econômica por conta do desemprego e subemprego, que daí foi a saída da mulher para o mercado de trabalho. Houve ali a geração Baby Boomers, que são os que estão hoje na faixa de 45 a 50 anos. Quem são os Baby Boomers? Aqueles que se preocuparam em cuidar de tudo aquilo que foi construído. Então, ele buscava sim inovar, mas foi feito num processo muito lento. Então, foi feito pelos tradicionais a questão da construção, foi feito pelo Baby Boomer a questão da manutenção. E depois vieram as gerações X, Y, Z, que são preocupadas com o quê? Com a inovação dos negócios. Então, se você me diz assim, qual dessas gerações tem mais importância hoje no mercado de trabalho? E eu vou te dizer que todas elas. É como se você me perguntar qual governo foi mais importante. Então, você pega o governo do Fernando Henrique Cardoso, pode não ter tido um desempenho 100%, mas ele contribuiu para o crescimento e desenvolvimento do país. O mesmo do governo do presidente Lula. E agora também com a presidenta Dilma. Então, a gente percebe o quê? Que cada um que chega deixa ali a sua contribuição para o desenvolvimento de um país melhor. Então, assim também acontece no mundo do corporativo, né? Cada geração que chega, que se apresenta, ela deixa a sua contribuição para que haja um desenvolvimento. E o que foi percebido diante de tudo isso? Que não dá para ser desprezado aquilo que foi construído, aquilo que foi mantido num processo de inovação e criatividade. Quer ser no governo de um país, quer ser na liderança de uma empresa. O monumental avanço das telecomunicações nos últimos anos fez surgir uma nova forma de convivência social e de relacionamento, visando a efetivação de negócios na sociedade contemporânea, na qual criatividade, inovação, qualidade, produtividade e competitividade determinam as ações e tendências. Então, se você ler esse texto, por si só você tem um entendimento. Mas o que vem por trás desse texto? Primeiramente, porque às vezes as empresas elas são tão conservadoras e optam mais assim, por exemplo, se você encontrar as 3 gerações que eu disse para você numa empresa, quem construiu, quem manteve, quem vai inovar. É difícil, por exemplo, aquele que chega para inovar, apresentar argumentos consistentes que faça aquele que construiu, que geralmente está aí, como eu disse, na faixa dos 70 anos, mudar de opinião ou aceitar num primeiro momento. Então, ele vai com muita cautela na tomada de decisão. E por que ele vai com muita cautela na tomada de decisão? Porque geralmente ele fala, tudo que eu fiz até agora deu certo, por que eu tenho que mudar? Então, tem que ter muito critério também num processo de mudança, porque a mudança, ela traz riscos em qualquer área das nossas vidas. E quando você vê um texto desse, você vê o quê? Que atrás tem todo um contexto, tem todo um cenário que merece ser lembrado. Por exemplo, por que muitas empresas optam em ser conservadoras em vez de mais modernas e mais democráticas? Porque eles acreditam que a democracia, e não deixa de ter razão, ela é uma porta aberta, ela é um fator de corrupção.
Então, à medida que você tem muito mais participação de pessoas, você está fazendo com que ali haja uma possibilidade de corrupção. Outra coisa que vale a pena lembrar é que quando há centralização dos negócios, então, veja bem, nós temos 2 pontos. Se eu sou democrático demais, eu posso estar abrindo portas para a corrupção. E também para falhas do sistema, ineficiência desse sistema. Se eu sou conservador demais, centralizador demais, eu também posso estar assim, burocratizando. E a burocracia nós sabemos que é um dos maiores impedimentos para o crescimento do negócio. Por isso, um equilíbrio. As atividades econômicas, sociais, elas precisam, para demonstrar um bom resultado, um crescimento, um fator positivo, essa questão do equilíbrio. Então, dentro da democracia, eu tenho que ter uma supervisão maior, e dentro de uma administração centralizadora, eu tenho que cuidar para que não haja um excesso de burocracia. E essas mudanças nós conseguimos através de alguns caminhos dentro da empresa, que são os planejamentos. Então você não consegue hoje montar um negócio sem um planejamento. Seja qual for a visão dessa nova realidade, e o foco que se quer impor a ela, 2 imperativos se impõem à sobrevivência dos países e das organizações que se dispuseram a continuar sendo assim no novo milênio. 1. Somente a competência técnica e científica afinada com a dinâmica dessa nova realidade possibilitará a sobrevivência soberana de qualquer instituição. Então, essa verdade aqui, nós vamos colocar dentro desse contexto, que o homem, ele sempre precisou, o homem moderno, ele sempre precisou, para a sua sobrevivência, óbvio, nascer, viver bem, aprender, trabalhar, ganhar seu salário, curar suas doenças e obter produtos e serviços do que necessita. Então, todas essas questões, elas partiram o quê? De uma necessidade individual do homem sobreviver no ambiente que ele está inserido. Segundo, definitivamente não há tempo para se começar do zero. E no futuro só existirão 2 tipos de organizações. As que conseguiram embarcar na nova era e as que desapareceram. Então, quando eu disse para você lá no comecinho da nossa aula, a importância de você conhecer os contextos e cenários de que o negócio está inserido para que você possa perceber a consistência ou a fragilidade dele. Então, nós temos hoje, por exemplo, empresas que no passado eram referências de sucesso e que desapareceram. Então, são vários os fatores. Né? Um exemplo que talvez quem esteja me vendo nem se lembre por conta da idade, mas teve uma época que o melhor arroz só se falava em arroz brejeiro. Hoje ninguém nem ouve falar. Né? Hoje você ouve falar em muitas outras marcas. E aí você vai perguntar, poxa, por que essa marca desapareceu? Possivelmente porque aquele que estava administrando o negócio não acompanhou o quê? Os contextos e cenários desse mercado que estava inserido. As organizações, os governos, os cidadãos se veem na necessidade urgente de dirigir todas as suas forças e recursos para o estabelecimento de um ponto de equilíbrio entre o que precisam e o que podem e devem fazer para que a função original da ciência e da tecnologia venha melhorar a qualidade de vida do homem e isso prevaleça. Então, isso aqui é bastante importante quando eu digo para você sobre a questão de um marco na sociedade capitalista. Ela se não dentro de um desenvolvimento sustentável, o que acontece? Há um aumento da desigualdade, porque dentro disso que a gente colocou aqui, nesses avanços tecnológicos, dessa mudança do ambiente corporativo, que logo mais eu vou comentar com vocês como é que aconteceu toda essa estrutura, né, de mudança, principalmente no Brasil, ela aumenta a desigualdade. Nem todo mundo tem acesso a essas modificações, nem todo mundo tem acesso por exemplo,
tecnologias que venham ajudar na sobrevivência do homem, não só na questão de saúde, mas também na questão de produção de bens e de serviços. Daí a importância de você nivelar, de você ter aquele equilíbrio para que todos possam fazer bom uso, sobreviver diante daquilo de inovador que tem sido inserido no mercado. O certo é que somente cidadãos capacitados, competentes, educados, saudáveis e conscientes dos seus direitos e deveres constroem organizações fortes, uma sociedade mais justa e um país soberano e evoluído. Então, eu gosto muito daquela frase de Virgílio, geralmente eu sempre repito nas minhas aulas, que ignorância nunca vai matar você, mas vai fazer você suar um bocado. Então, você fala, mas eu tenho um tio que ele não sabia ler e escrever, e chegou a montar um negócio e ser bem sucedido. Eu não vou desacreditar e falo para você, é possível sim, mas de 180 milhões de brasileiros, quantos exemplos desse tipo você tem? Então não tem desculpa. Hoje nós estamos, olha, a gente passou pela era agrícola, a gente passou pela era industrial e agora a gente está na era do conhecimento. Então não adianta, ou você se prepara para acompanhar todas as transformações de um mercado de trabalho, do formato desse trabalho, ou você acaba ficando para trás obsoleto. Então, eu já comentei, nós temos 25 mil disciplinas a serem estudadas hoje, não é fácil, daí a necessidade de fazer isso em equipe. O que é equipe? É unir os seus esforços e juntos construírem, não só a questão de conceitos, de descobertas científicas, mas também na questão de administrar, porque hoje só sobrevive nesse mercado globalizado e competitivo a empresa que é muito bem administrada. E debaixo do quê? Dos conceitos éticos. Então, você fala assim, mas o que é ético no Brasil pode não ser ético lá fora. Mas a gente sabe que a honestidade é um comportamento universal. Todo mundo entende aí essa língua, A gente vai para uma interatividade e logo mais eu venho complementando mais as nossas informações. O que é organização em uma empresa? É o seu quadro estrutural de cargos definidos por respectivos títulos, responsabilidades, relações formais, nível de autoridades, atribuições básicas e aspectos culturais. B. Diversos ambientes que influenciam a vida de todos os envolvidos indiretamente. C. Constituição física e estrutura. D. Grupo de pessoas separadas por cargos e títulos. E. É a combinação de esforços de um grupo qualificado. Daqui a pouquinho eu volto com a nossa resposta correta.